Gente, graças a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te dê força para você conseguir voltar para a casa de Deus, voltar para o seu lugar. Você que foi para longe, está distante de Deus e está sentindo que alguma coisa estranha começou a acontecer agora, porque já faz tempo que você foi embora. Então, coisas estranhas podem começar a acontecer daqui para frente. Mas a minha oração é que você encontre força, encontre a luz de Deus para voltar. Que ela clareie o seu caminho e você encontre o caminho de volta. Deus te abençoe e Deus te guarde. Bem-vindo. Você está nessa programação. Essa programação, ela foi feita para despertar em você o desejo de você voltar para a casa de Deus. Tá? Pastor Marcelo, shalom, como você está? Shalom, Bispo Antônio, muito bem, graças a Deus. Shalom a você que nos acompanha nessa programação. Estamos aqui mais uma vez, para compartilhar com os nossos irmãos aquilo que o Espírito Santo tem nos direcionado. Olha, é exatamente aquilo que o Espírito Santo tem nos direcionado. O Espírito Santo é Ele quem nos direciona, Ele quem diz para a gente o que nós temos que falar e, naturalmente, aquilo que temos que ouvir. O Senhor Jesus, Ele fala em Mateus, capítulo de número 3, Mateus 3, vou pedir para o pastor Marcelo ler, Mateus 3, Mateus 5, verso 3. Mateus 5, verso 3. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é o pobre de espírito, em espírito, porque deles é o reino dos céus. Que bem-aventurado é esse? De um pobre, é só ler o texto todo. Bem-aventurado o pobre em espírito ou de espírito. Em ou de não faz diferença, porque aqui está falando da pessoa que tem o entendimento de que o coração dele não consegue perdoar, o coração dele não consegue servir, o coração dele não consegue encontrar força para voltar, o coração dele não consegue encontrar o caminho de volta, porque o coração é enganoso. Mas ele agora está entendendo que é o Espírito que domina o coração. Ou seja, é o entendimento que domina o coração. Quando ele entendeu agora que ele é bem-aventurado, porque ele conseguiu entender. Um entendimento, só é possível a pessoa falar, eu sou entendido, se ele for humilde. Quem é humilde? Humilde é aquele que entende, compreende, reconhece. Enquanto ele não reconhecer, não há humildade. É verdade. O texto diz, pobre. Uma palavra tão forte, Mas quando a gente olha para esse texto, à luz desse entendimento, o pobre no sentido de bem-aventurado, aquele que tem uma necessidade, Aquele que vê que necessita de algo, ele vai ser feliz. Porque enquanto ele não vê, não enxergar que ele tem uma necessidade, ele não vai procurar ajuda. Não. Por isso que é através do entendimento. O Senhor Jesus disse que é o entendimento. Quando ele entende que o coração não pode dominá-lo. Porque se o coração dominá-lo, vai dominá-lo de forma deprimente, de forma egoísta. Por isso que a doença da alma é depressão. Ou seja, a alma é o sentimento, a alma é o próprio coração. Quando ele se torna pobre de espírito, ou seja, quando ele agora entende, ele é humilde, que é a mente que tem que dominar o coração, ele consegue encontrar o caminho de volta. E quando ele entende essa pobreza, essa necessidade espiritual, aí ele procura o Espírito. E essa pobreza aí, que a Bíblia está falando, essa pobreza é a pessoa que não tem tudo.
E não o pobre, porque a palavra miserabilidade, ou miserável, ou pobreza, ela tem espírito. São coisas das trevas. Mas a falta de ter tudo, ou seja, você não tem tudo. Você não é tudo. Você não pode tudo. Sim. Por isso que a Bíblia diz, agora sim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse tudo posso é a sua fé, que é a certeza em Deus, no lugar certo. No lugar certo. Que se você tiver a sua fé no lugar errado, você é pobre de espírito. Aí você, meu Deus, por isso que é o pobre de espírito que é bem-aventurado, ou seja, é aquele que diz, puxa vida, eu tenho dinheiro, mas não tenho paz. Eu fui embora da igreja, me livrei daqueles irmãos, me livrei daquelas reuniões, me livrei daqueles trabalhos, Sim. mas contraí uma doença da alma. Estou oprimido, estou com briga dentro de casa, estou doente. Aparentemente eu estava na vantagem, porque eu dei tchau. Sim. Só que demora um pouco, assim como demora para crescer, demora para diminuir. Demora um pouco para ele começar a receber os efeitos do abandono. Aí agora ele virou pobre de espírito. Não é de tudo ruim, porque agora ele diz, eu realmente preciso de Deus. Exatamente. Realmente eu preciso. Eu não posso achar que o trabalho das minhas mãos, eu serei feliz por construir uma casa, por comprar uma Ferrari. Não há problema nenhum você comprar uma Ferrari e construir uma casa. Mas o trabalho das suas mãos não é só a construção. O trabalho de suas mãos, ou o fruto delas, é quando você tem o temor a Deus, quando você encontra quem é você em Deus, o propósito da sua vida, a sua vocação. O que adianta ele ter ido embora, ter conseguido comprar uma casa e uma Ferrari, mas está sem a vocação dele? Não encontra prazer nisso, né? Não encontra vida. O prazer é só o dia que ele comprou a Ferrari. No outro dia é só tristeza. Ele olha, já passou, é efêmero, né? Efêmero. O prazer é só o dia que ele inaugurou a casa. Depois começa o tormento. Porque o espírito, ele é pobre, o espírito do homem, ele é pobre, mas quando o homem não reconhece o seu estado miserável de espírito, é aí que ele desencadeia esse processo. E essa pobreza, ele não tem tudo. Ele não pode tudo, ele não é autossuficiente, ele não vive sem Deus. Ele não vive sem a palavra. Ele não vive sem o Espírito Santo. Ou seja, ele tem o dinheiro, mas não tem a saúde. O dinheiro melhora a saúde, mas não compra. Não adquire ela. O dinheiro, ele ajuda na conquista, mas ele não compra a família. Mas, bispo, essas pessoas que nos ouvem agora, e por algum motivo eles resolveram se afastar da sua denominação, da sua instituição, por N motivos, porque ele não gostava do que um irmão falava para ele, da direção que havia naquele lugar, ou de alguma palavra, e ele falou, eu vivo melhor sem estar aqui, eu vivo melhor fora desse lugar. E hoje ela se encontra não melhor, talvez na melhor situação ela está no mesmo estágio, mas a tendência é piorar. A tendência é piorar. Como que esse amigo e essa amiga pode então cair em si, entender e voltar? Quando ele reconhecer que ele é pobre de espírito, quando ele reconhecer que ele não é autossuficiente, ele não pode tudo. Ou seja, puxa vida, eu dou um jeito na minha vida. Não dá. Primeiro, por duas razões. Primeiro, porque você vai lidar com seres humanos e os seres humanos são falhos. E uma hora ele vai te decepcionar. Uma hora ele vai te dar uma decepção da pesada e vai tirar o seu chão. Segunda razão, os espíritos que estão aqui na Terra, eles veem a pessoa sem proteção e entra. Por exemplo, espírito da rejeição. Você não vai se livrar do opressor, mas sim da opressão.
Você não vai se livrar do caluniador, mas sim da calúnia. Então, esses espíritos, um exemplo bem prático, sem filosofar. A pessoa está tendo rejeição com a esposa. Ele tem... Ou alguém está rejeitando ele da empresa. Ou o produto dele, bom, excelente, não é vendido, não vende. Tem espíritos. Os espíritos começaram a ver ele e começaram a pôr o dedo nele. Sem contar os espíritos que atuam na dependência química. Sim. Ele pode já estar sendo viciado e não sabe. Então, quando ele é pobre de espírito, ou seja, quando ele diz, puxa vida, eu fui para longe, eu deixei a obra de Deus, deixei Deus, eu deixei a palavra, aparentemente eu fiquei na vantagem que eu me livrei daquele grupo. Eu me livrei de ter que ir nas reuniões, de ter ir nos cultos, de ler na Bíblia, de ter que entregar minhas primícias, eu estou livre. Agora o dinheiro sobrou aqui, sobrou meu tempo aqui, eu posso estar com os meus camaradas, daqui a pouco ele está viciado, daqui a pouco ele perde a família. Não perdeu a família, mas ficou doente. Não ficou doente, mas tem espíritos ali lutando contra o negócio dele. E olha que ele é trabalhador, ele levanta cedo, trabalha, só que ele não vê o lucro. E ao contrário do outro, que trabalhou, viu o lucro, só que não tem a paz. A paz dele com a família é só a hora que ele vai no restaurante. Entendi. A paz dele é quando ele vai para Disney. Tá, aquela discussão em casa, ele compra um carro. Tá, de novo desentendimento, ele vai fazer uma viagem internacional. Quer dizer, e a hora que acabar o dinheiro? E a hora que eles enjoarem disso? Vai viver a vida inteira assim? Ou seja, sem felicidade? Não resolve o problema, né? Só prorroga, né? Prorroga. Então, Jesus diz, bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido. Você é bem-sucedido quando você reconhece. Jesus está falando isso porque a semente que cai na terra e não morre, ela é egoísta. Ela não vai se multiplicar. E a que cai na terra e morre, ela não é egoísta, ela vai se multiplicar. Então, essa pessoa que é bem-sucedida é aquele que se multiplica. É aquele que a vida dele é exemplo para o outro. A vida deles, Deus pode usá-lo para abençoar. Por exemplo, ele ajudava as pessoas na igreja, ele visitava, ele ia buscar o carente, ele recebia as pessoas na porta, ele pregava, né? Ele acompanhava a pessoa até ela ser liberta. E agora? A vida dele não serve para nada, é só para ele. Ele pensa nele, é o carro, é a casa, é isso, é aquilo outro, é a festa, é as viagens, é só ele. Ou seja, ele não tem mais a prosperidade espiritual, né? Ele não, está lá escrito, ele não é bem-sucedido. Ele é bem-sucedido em áreas. Por isso que a Bíblia fala de 7 áreas. Certo. Ele é bem-sucedido em uma e não é na outra. Quando você tem o Espírito, você é em todas. Então, você que foi embora, volte para casa. Porque o Espírito de Deus, ele entra em você e troca esse Espírito. Porque você não está tendo força para voltar. Porque o teu coração está dominando você. A hora que você for pobre de Espírito, ou seja, a hora que você reconhecer, por mais fraquinho que seja o reconhecimento, que é a sua mente que tem que dominar o coração, ou seja, você não tem que sentir Deus. Não senti de voltar. Sim. Você não vai sentir de voltar, provavelmente nunca. Eu não senti de perdoar. Pela mesma razão que ele não perdoa. Porque você não perdoa porque você sente. Nem ele, nem eu, nem você, nem ninguém. O perdão é porque você entende que se você não perdoar, você não é perdoado. Melhor que isso, você não sai debaixo do jugo da opressão. Porque a opressão oprime. A opressão do ressentimento, né? Da mágoa, né? Da mágoa. De sempre estar lembrando, tendo aquela má lembrança. Veja que ele perdoou, mas não esqueceu. Sim. É normal. Mas ele perdoou, não esqueceu, normal. Mas ele agora não consegue nem ouvir falar do nome da pessoa.
é porque ele usou o coração para perdoar. Esquecer, você nunca vai esquecer, mas quando você usa a mente, o entendimento, você se lembra, mas não sente dor. Eu poderia chamar essa lembrança de um sofisma ou não? É mais ou menos um sofisma, tipo assim, eu perdoei, mas não quero ficar perto. Sim. Eu perdoei, mas não quero nem ouvir falar do nome. Na verdade, ele está arrumando uma solução para esquecer, com o coração. Aí ele diz, mas eu não posso perdoar, ele me magoou muito, só não sabe o que ele fez comigo. Só não sabe o que ele fez comigo. Bem, o perdão é algo que é feito com a mente, não com o coração. A hora que a pessoa entender que se ele perdoar, ele é perdoado, se ele perdoar, ele não galardou o outro, mas é ele que fica livre, o galardão está com ele, ele perdoa. Por isso que a pessoa pode ter ido embora da igreja, porque alguém na igreja fez mal para ele. Que é a maioria dos casos, né? O desentendimento, né? E o desentendimento está ligado com o sentimento e não com a razão, né? É isso, exatamente. Você sabe que dentro da igreja tem a pessoa que é até contra a palavra de Deus, né? Ele põe a pessoa fora da igreja, mas ele não sai. É verdade. Já viu isso acontecer? Já. Ele põe a alma fora, mas ele mesmo não sai da igreja. Questiona tudo, põe um monte de dúvida, né? E põe um monte de gente fora da igreja. E ele continua lá. Essa pessoa vai voltar, não vai? Jesus está chamando ela. Em nome de Jesus. Ela vai encontrar quem na igreja? O mesmo. Que pôs ele para fora. E o que ele tem que fazer? Deixar de usar o coração e usar a mente. Vamos ver. Vamos perguntar para eles se isso já aconteceu com vocês. Se vocês já encontrou pessoas na igreja que tentou colocar você fora da igreja, mas você resistiu e pode ser até que você ajudou essa pessoa. Porque na igreja, mesmo aquele que está pondo o outro fora da igreja não sabe. Ela também é vítima. São espíritos lutando. Por isso que para você permanecer, você tem que lutar. Né? Vamos lá, Rafael. Já aconteceu com você, de você encontrar gente da igreja que tentou pôr você fora da igreja? Sim, mas eu fui perceber isso depois. Porque eu não enxergava que era uma condição dessa. Né, por conta de comentários assim, já tentei, não consegui, mas isso foi no começo. Eu não entendi que era como se fosse para eu acabar saindo. Você ouvia comentários de pessoas que estavam ali, tinha tentado vencer e não tinha conseguido. Sim, senhor. É isso? Sim, senhor bispo. Sim, senhor. E isso na minha vida, no começo, me deixava em dúvida, porque eu estava vindo em busca de ajuda. Aí você chega no lugar e tem um comentário como assim, eu não encontrei ajuda aqui. Então aquilo no começo me deixava em dúvida, mas... A pessoa dizia isso, mas estava na igreja. Estava na igreja. Olha só, eu não encontrei a solução, mas eu continuo aqui. Que coisa. Que coisa. E o que você fez, porque antes de perguntar o que você fez, você hoje entende que aquilo são espíritos e não é pessoa? Sim, porque bispo. não é a pessoa. São espíritos, talvez nem a pessoa sabe que ela está, às vezes até endemoniada. Porque às vezes ela não manifesta, não cai no chão, mas tem diabo nela. O que você fez? Já de uma vez que você reconheceu. Como eu estava em busca de uma solução para a minha vida e eu já tinha tentado outras coisas que não estavam dando certo. Como era eu que precisava, eu decidi por mim mesmo tentar. Porque eu tinha que tentar, eu tinha que fazer a minha parte. Eu tinha que tentar fazer esse último esforço meu. Aí eu continuei. Aí é onde eu entendi que era a palavra. Ele está falando uma coisa interessante. Eu também passei por isso. Todos passamos por isso. E a medida que eu tomei foi ficar distante daquelas pessoas. Fisicamente. Não espiritualmente, porque estávamos dentro do mesmo ambiente.
Mas fisicamente, eu procurei o meu espaço, fiquei distante dele, porque eu estava sendo influenciado e contra o altar, contra o que o altar estava pregando. E eu estava ali para receber. Como ele não tinha recebido, a tendência é eu ser contaminado pela falta de recebimento dele, porque ele não recebeu, eu também não ia receber. Pessoas negativas. Ou seja, se ele pensa pequeno, ele é pequeno. E quem está perto dele também fica pequeno. E o que é pensar grande? Pensar grande é pensar o pensamento de Deus. E o que é pensar pequeno? É pensar o pensamento dos homens. Porque ele mesmo disse, os meus pensamentos não são os seus. Então você decidiu se voltar para a palavra e lutou. Foi fácil? Não foi nem um pouco fácil, bispo. Não foi nem um pouco fácil. Mas eu me olhei para aquilo como se fosse meu objetivo. Eu não olhava para os lados. Porque se eu fosse olhar para os lados, para a minha vida do jeito que estava, as coisas que estavam acontecendo na minha vida profissional, na minha vida em casa, se eu fosse olhar para essas situações, aí eu ia acabar me afundando. Então você não olhou para as situações, você olhou para o altar, né? Exatamente, foi isso que eu fiz, bispo. Você sabe que as pessoas, depois que... Porque muita gente foi embora da igreja, somente obreiros, da igreja do encontro com Deus, da igreja A, B, ou C, foi embora porque deixou de olhar para o altar. Jesus fala sobre isso. Jesus diz que as pessoas deixaram de olhar para o altar e olharam para a oferta. Bem, se ele não recebeu, eu também não vou receber. Todo mundo lá tem ou não tem? Aí, quem pensa pequeno sempre acha que o outro tem mais controle da vida dele do que ele mesmo. E dentro desse entendimento, bispo, o senhor vê que nós somos influenciados pelo que nós ouvimos, né? E eu me recordo agora do que disse Jó. Jó disse assim, que os ouvidos experimentam as palavras, como o paladar experimenta os alimentos. E aí o senhor falou assim, em muitos casos a gente se afasta dessas pessoas. Por quê? Porque a gente deve evitar ficar experimentando palavras que vão nos fazer mal. E até porque ela influencia e nós somos o que ouvimos. Exato. Você é o que você coloca dentro de você. E o que você coloca dentro gera pensamentos. E pensamento gera atitudes. Atitudes é hábito. Aí você vai ter aquele hábito de sempre rejeitar. Né? Já vai estar contrário, né? Contrário. Estão falando lá que eu tenho que ofertar. Já estamos falando de dinheiro. Estão falando que eu tenho que jejuar. Já quer controlar a minha vida. Estão falando que eu tenho que estar aqui no horário tal. Já quer mandar também nos meus horários. Exatamente. E aí? É fugir das más conversações, né? Fugir. Literalmente, fugir. Quer perguntar? Pergunte para... Por favor. O microfone para ela. Pastor Marcelo, faz uma pergunta. Zanza, dentro desse contexto, você já passou por essa experiência de estar na casa de Deus e palavras contrárias virem contra a fé, contra o que você está ouvindo, contra o que você estava buscando? E como que você reagiu diante dessa situação? Sim, pastor Marcelo, várias vezes, muitas. E existem algumas situações que a distância é um pouco inevitável. Então, quando eu comecei a perceber que era isso, porque às vezes a gente não percebe, a princípio a gente não consegue detectar. Parece um comentário comum, né? Mas quando eu percebi, eu decidi dar um passo atrás. Eu decidi não estar nessa região que essas pessoas estavam. Porque eu percebi que isso fazia mal. Então eu decidi voltar e olhar para o altar com pureza. Porque os nossos olhos, chega um momento
que a gente se confunde, a gente começa todo mundo está apontando e a gente está tentando ver o que está todo mundo apontando. Então, eu decidi, quando eu percebi que isso ia me contaminar, não literalmente, às vezes, não fisicamente, a gente não consegue estar longe. Mas eu decidi aqui, na minha mente, ficar em um outro lugar, num outro pensamento, e travar isso e voltar, me humilhar, olhar para o altar, não olhar com esses olhos humanos que a gente todo dia a gente tem que fazer esse exercício. E eu percebi que isso era para me tirar de onde eu tinha que chegar. Eu percebi que isso era para me tirar mesmo dali. Era um teste, era um teste. Eu precisava passar por isso. E eu precisava vencer isso. Então, eu decidi olhar para o altar como quem sabe eu nunca tivesse olhado, né? Só que isso, eu não consegui assim porque eu fui tão esperta. Eu comecei a ouvir como o pastor Rafael disse, eu comecei a buscar na palavra. Não, peraí, eu não estou ouvindo isso. Não é isso que eu aprendo. Eu estou ouvindo assim, assim, assim do altar. E pegar aquilo que eu estava ouvindo do altar e acreditar. Não questionar. Não colocar, será? Eu acho que é comigo, ou eu acho que não é comigo, eu acho que é pessoal. Tirar o meu rosto de cena. Às vezes a gente acha que é pessoal. Sim, o texto diz assim, ela falou sobre olhar para o altar. O texto diz, bem-aventurado é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso quem disse foi o Senhor Jesus. Ele está falando das pessoas que olham para o altar com humildade e diz, eu não posso usar o coração para obedecer, porque ele não obedece. Não posso usar o coração para perdoar, porque ele não perdoa. Eu tenho que usar a mente. O altar é o próprio Deus. Deus é o próprio útero. Quando você olha para esse útero e o respeita e o considera, você nasce dele. Por isso que as pessoas nascem de Deus. Aquele que não olha dessa forma, deixa de nascer de Deus. Se fosse o diabo que tivesse dito essas palavras, é só inverter. Jesus disse, bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se fosse o diabo, estava escrito, desventurado os orgulhosos de espírito, porque deles é o reino das trevas. Se fosse o diabo. O diabo, ele inverte a palavra. Quando Deus fala, o diabo diz lá, é o homem falando. Quando Deus pede, o diabo diz lá, é o homem pedindo. É o homem pedindo. Quando Deus fala assim, se humilha, o diabo diz lá, é o homem pedindo para você se humilhar para ele. É verdade. Então o diabo, ele começa a inverter. E a pessoa que ouve isso, é como se ele tivesse ouvido assim, ela não é sua mãe. E ele acreditou. Então realmente nunca foi mãe dele. Então se entende que as pessoas que vão embora nunca nasceram de Deus. Por isso que Jesus diz, é necessário nascer de novo. Aí você deixa de usar o coração e usa a mente. Aí você reconhece que sem Deus você não se lava espiritualmente, você não consegue conquistar uma família bem-sucedida, porque é Deus quem vai te orientar o que fazer. Você não consegue cumprir o propósito, ou seja, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu vou descobrir a hora que eu nascer de Deus. Então, quando ele é pobre de espírito, quando ele é dependente, ele passa a ser bem-sucedido. Quando ele é independente, ele passa a ser mal-sucedido. Ou seja, ele passa a ser egoísta. Ele vai ficar só. A semente caindo na terra, que não nasce, é orgulhosa, é egoísta, ela vai ficar só. E a que morre? Essa vai dar fruto. Vai dar muitos frutos, disse Jesus. Ele fala que ele é a semente.
Se Deus estivesse preocupado só com ele, Deus não ia mandar Jesus na terra. Nós podíamos estar dentro das quatro paredes e tranquilo. Não, eu estou preocupado com quem está fora, por isso nós estamos aqui. Exatamente. Nós estamos enviados de Deus para trazer você de volta. Por isso tem que voltar. E dar essa chance para você nascer de novo. Perfeitamente. A missionária diz, ela usou uma expressão muito forte. Eu esqueci o meu rosto, né? Eu lembrei quando o texto sagrado nos diz que a gente deve esquecer os nossos desejos, esquecer as nossas vontades, né? Esquecer o coração. Esquecer o coração. Então, quer dizer, eu esqueci o meu rosto, eu deixei de agir com a emoção. Eu deixei de agir com o sentimento. Eu deixei de querer sentir Deus. Deixei de achar que alguém tem que me dar alguma coisa. Deixei de achar que o meu fracasso é por causa de fulano, de Beltrano. Eu não cheguei onde eu tinha que chegar porque fulano deitou no meio do caminho. Até porque, quer seja uma boa colheita ou uma má colheita, o texto sagrado diz que tudo que o homem semear, certamente ceifará, né? Se ele ceifou no coração, se ele semeou no coração, do coração ele vai o que, colher. que ele encontra do coração? Corrupção, orgulho, malandragem, né? Encontra aquelas maracutaia. Ele vai plantando essas coisas. Vai nascer o quê? Por isso que ele foi vítima. E os outros, quando viram que eles seriam vítima, o que eles fizeram? Correram para o altar, olharam para o altar. A Bíblia diz, olhai para ele. Se voltai para ele. Se olhar para mim, eu estou cheio de defeito. É verdade. Se olhar para qualquer um de nós, estamos cheios de defeitos. Por isso que eu digo, nós somos pecadores. Somos pecadores. A diferença é que nós estamos nos mantendo no altar. O que é se manter no altar, pastor? Duas coisas te fazem se manter no altar. A primeira coisa é quando você sacrifica-se todo. Isso te coloca no altar. E você o terá. A Bíblia diz que Deus será a herança para aqueles que sacrificaram tudo. Ele não tem mais nada. Ele sacrificou tudo. Inclusive, ele não tem nem direito trabalhista. Porque agora ele é o pastor. Você quer ser pastor do encontro com Deus? É isso aí. E qual é a segunda coisa que te leva para o altar? Quando você obedece o altar. Mesmo que você não vai ser pastor. Mas você obedece o altar. Isso te faz ficar no altar também. Receber dele, né? Não saia do altar. Porque se você sair do altar, o diabo vai cumprir as profecias dele contra você. A ameaça dele contra você. Vou te pegar, vou te matar, vou acabar com você, vou destruir você, etc. E tal. É o que ele fala contra mim. Contra você, ele ameaça todos nós. Por que ele não tem cumprido a profecia dele contra a minha vida? Porque eu sou melhor que você? Não. Pastor? Não. Porque nós estamos nos mantendo no altar. Se sair, ele cumpre a profecia. Se você ficar no altar, não tem como cumprir a profecia. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado, bem-sucedido. O bem-sucedido aqui, é isso. É você estar protegido. Que adianta você crescer sem proteção? Que adianta você ter uma família, poxa, eu amo minha família, tudo maravilhoso, mas não tem comida. Você não consegue dar uma vida digna para ela. O que adianta você ter tudo, ter dinheiro na conta e você não ter família? Por isso que a troca de espírito, você recebe o espírito, ele tira esse e coloca o espírito dele. Ah, mas 7 espíritos, pastor? Porque nós temos 7 áreas. O Espírito Santo pode ser 1000 espíritos. É só ter as áreas para ele trabalhar. Ele é específico, né? Trabalha com especialidade. Especialidade, né? Específico. Ah, eu não tenho sorte no amor. Você acha mesmo que você não tem sorte? Não tem nada. O amor não tem nada a ver com isso. O amor é uma coisa boa. Ah, eu não gosto do fulano. Na verdade, você não gosta da tua sogra, do teu sogro, do pastor, de fulano na igreja, família. Na verdade, a pessoa não gosta de si. Porque o problema está nela, não está no outro. Enquanto ela achar, por isso que o diabo engana, hein?
o diabo diz assim, olha, fulano não quer teu bem. Você acha mesmo que todo mundo quer teu bem? Você caiu na besteira de pensar isso? O senhor falando de amor, né? É. Olha, o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O senhor acabou de falar, então se eu não me amo, como que eu vou conseguir E amar quem o outro? disse isso? Jesus. O Senhor Jesus. E a gente está procurando o amor no outro, quando o amor tem que estar na gente. Eu lembro que num desses programas o senhor disse que ninguém dá Não. o que não tem. Não. É você dá o que você tem. Você dá o que você tem. Uma pessoa disse, pastor, eu não consigo voltar para a igreja. Falei, para a igreja realmente você não deveria voltar. Você deveria voltar para Jesus. A igreja é uma instituição. Não importa onde você vai voltar. Agora, se você voltar para Jesus, você vai encontrar o seu lugar. Por isso que nós, no encontro com Deus, reconhecemos que a igreja de Jesus, ela está dentro da instituição. Sim. A, B e C. Claro, não são todas, mas está dentro. Quando a pessoa reconhece que ela tem que voltar para Jesus, ela volta para a igreja do Senhor Jesus. Não importa a placa. Sim. Nós, no encontro com Deus, reconhecemos que ela está lá, na medida que nós fazemos a comparação pelas pessoas que estão no reino de Deus aqui, pelo comportamento, pela disciplina. Primeiro lugar, Deus em primeiro. Se lá ela tiver a mesma disciplina, o mesmo cuidado com os irmãos, o mesmo cuidado com a palavra, o mesmo comportamento, então ela faz parte da igreja do Senhor Jesus. Então, eu disse para ela, você não deveria voltar para a igreja. Instituição, deveria voltar para Jesus, para a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor, é isso que os poderosos não querem que a gente fale. Porque vai perder o controle das pessoas. Sim. É perigoso isso aqui. Porque Jesus foi perseguido, preso e morto por essa razão. Paulo, Pedro, André, Bartolomeu e tal, todos perseguidos e presos e mortos por essa razão. Porque ali havia um grupo que queria defender a instituição. Né? É a religião. A religião quer religião. controlar. Uhum. E o evangelho é a mensagem que liberta, faz a pessoa se ligar a Deus. Livra a pessoa da religião, livra a pessoa do controle da outra. Sim. Porque já dizia Roma, dê pão e circo e o povo será controlado. Dê Bolsa Família, etc e tal, que o povo vai ser controlado. Infelizmente é isso. Infelizmente. Põe lá a Copa do Mundo, o povo vai ser controlado. Ao invés dele torcer para ele torce para os outros. E aquele time ganhando ou perdendo não muda nada na vida dele. Não, o Brasil está dando as costas para o povo. Essa é a verdade. Está se linchando para a gente. Então, a hora que ele falar, não, eu vou voltar para Jesus, acabou, já era. Então, o povo está atrás de emoção, de música, de jogo, disso, daquilo, de aplaudir, ficar aplaudindo os outros. Então, as igrejas muitas delas deixaram de ser altar e passou a ser palco. Então, eles ficam aplaudindo o povo no palco. Ao invés de aplaudir o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Por isso que nós, no encontro com Deus, nem aniversário temos no altar. Por isso lá não pode mentir no altar. Ah, pastor, mas não, lá não pode fazer palhaçada porque lá não é circo. Se é circo, o povo quando quer ouvir palhaço, vai no circo. O povo quando quer... vai lá. Por que a igreja está aberta? Pela mesma razão que está aberta ao mercado. A pessoa quando quer comprar alguma coisa, vai no mercado. A pessoa quando quer pastel, vai aonde? Na pastelaria. Quer carne, vai aonde? No açougue. Quando ele quer Deus, vai aonde? Na igreja. Por isso que ela tem que estar aberta. Ela não pode chegar na igreja e encontrar alguém do diabo. Vai encontrar, mas o pastor não pode ser do diabo. A pessoa que está ali na porta não pode ser do diabo. Até porque a igreja está aberta. Diferente da tua casa que tem um cadeado na porta. Entra quem você quer. A igreja não. Você não pode ficar lá. Quem é você? Qual é o seu nome? Na tua casa a pessoa tem interfona. Fulano está aqui. Dá o seu RG, seu nome. Você vai em que andar? Você vai em que casa? É assim ou não é?
e na igreja. Ou seja, bispo, então essa pessoa que hoje, que nos acompanha aqui, ela saiu da igreja porque lá ela encontrou o que ela não queria, ela encontrou o que ela não queria justamente porque a igreja sempre está aberta. Exato. E não põe restrição para ninguém entrar. Não. Por isso que ela não pode achar que Deus não está ouvindo o clamor dela, ela fora da igreja. Deus está ouvindo você. Você não pode achar que Deus não está vendo a sua lágrima, Ele está vendo você. Ele está vendo você chorar no pé da cama. Ele está vendo você triste. Ele está vendo você orando, sem saber o que vai falar. Você não tem nem palavras. Sim. Ele está vendo a sua saudade. Puxa, eu ganhava almas. Pelas minhas mãos Deus abria a porta. Então esse retornar para a igreja não quer dizer propriamente que ele precisa da igreja, mas é o reconhecimento que ele é pobre em espírito e sozinho ele não consegue. Ele não é que ele não precise da igreja, ele não precisa voltar para a instituição, ele tem que voltar para a igreja que está dentro da instituição. A igreja do Senhor Jesus. Então ele não pode olhar para as pessoas, senão ele não volta. Sim. Tipo assim, eu vou chegar lá, será que eles vão aplaudir quando eu chegar? Talvez eles não te aplaudam, mas Jesus vai te aplaudir. Voltou, meu filho. Os anjos vão te cercar. Amém. O filho pródigo, quando voltou, ele não esperava que o pai ia dar uma festa para ele. É o que Deus vai dar para você, uma festa. É isso que a pessoa tem que pensar. Puxa vida, o meu irmão não vai me dar uma festa, mas o meu pai vai me dar uma festa. Meu pai vai. Então não espere ninguém te aplaudir. Espere Jesus. Jesus vai estar em pé na porta da igreja. Parabéns. Você é um pobre de espírito. A você pertence o reino dos céus. Você vai se ajoelhar ali. Por isso que nós estamos, no encontro com Deus, nós estamos jogando a terra na frente da igreja. Terra do Monte Sinai. Sim. É que nós trouxemos. Sim, trouxemos. Para as pessoas pisarem como prova física do lugar onde Deus pisou e o monte fumegou, para que ele possa possuir a terra, encontrar força. São provas físicas. Vamos ungir as mãos também com aquelas 5 unções. Sim. E o óleo e a terra, para ele ter um pouquinho ali da terra. Puxa vida, tem que mudar a vida dele, tem que acontecer alguma coisa. Né? Vamos perguntar para... Já aconteceu com você também? Nosso horário já está esgotado, mas já aconteceu com você de você encontrar gente na igreja que estava te pondo fora da igreja? Sim, senhor bispo, já aconteceu. Já? Já aconteceu. De falarem, isso é muito bonito, mas não é para mim não, para você também não é. Isso é opção para eles conseguem obedecer, eles conseguem fazer. Não, a gente não consegue, isso pra gente não funciona. Já ouvi. Já? Muito. E você chegou a pensar em deixar? Vou embora. Cheguei a olhar para mim e dizer também, olha, realmente eu acho que eu não consigo cumprir, eu acho que eu não consigo obedecer dessa forma. Não, isso é demais para mim. Eu vim de um lugar onde eu não conhecia, eu sabia que eu não tinha capacidade para isso, então eu não vou conseguir também. Eu já passei por isso, sim. Mas eu me firmei na palavra, porque o que a gente ouve do altar é para todos que estão ali, né? Não é para um grupo exclusivo, para todos que estão ali dispostos a acreditar. Então eu acreditei e fui rompendo com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, o medo. Fui rompendo até conseguir entender, né, que é para todos, que eu podia obedecer como o altar dizia, eu podia sacrificar como o altar dizia, eu podia fazer tudo aquilo que está na palavra, sim, porque é para todo mundo. Porque as pessoas acham que é exclusivo, né? É só para um grupo, né? Sim. Porque tem essa ideia. Em muitas igrejas tem essa ideia de que ele é o escolhido, né? É só um, né? Só um, né? Só um que é especial. Deus tem um plano comigo, né? Isso, é só. E com ele? Não. Com ele é menos. Menos. Com ele. Com ele. Eu não posso rir, pai.
E é verdade, tem gente falando isso, né? Mas é verdade. Com ele é menos? Com ele é menos, comigo é mais. Opa. Comigo Deus tem um pouquinho a mais. E isso acaba causando frustração, né? Que coisa, como que o ser humano chegou a pensar que Deus faz exceção de pessoa? Pois. Por isso que você não pode lidar com Deus a partir da sua experiência que você lida com os seres humanos. Porque a nossa referência é humana. A referência é humana. Aí você olha para Deus e acha que, puxa, Deus é como meu pai. Meu pai tinha lá um filho mais querido, né? Deus não tem um filho mais querido. Não. Já pensou se Deus tivesse? Ele não seria Deus. Ele não seria Deus. Não seria Deus. Pastor Marcelo, faça uma pergunta para elas. Pergunta para... Jaque, quando você chegou, ou até mesmo hoje, você ainda ouve palavras contrárias à fé, ao altar, ou até mesmo palavras que, em vez de fazer com que você se veja um espírito humilde, mas um espírito orgulhoso, onde Deus vai te colocar por cabeça, né, e não por cauda, né, esses termos. O que você pode compartilhar conosco? Sim, senhor. Pastor Marcelo, eu já ouvi e ouço ainda. Inclusive, como a missionária Zanza disse, pessoas próximas que você muitas vezes não tem como se distanciar tanto, pessoas que põem em dúvida o que você está fazendo, que acham que o que você está fazendo, começam a dizer, mas isso você não precisa fazer. Mas eu ouvi do altar, e eu decidi acreditar e fazer, ir em frente. E essa foi a minha maior dificuldade até aqui, que eu lutei e com a palavra estou vencendo todos os dias, porque como o senhor disse, todos os dias as pessoas ainda falam, né? Mas nós não podemos dar ouvidos e temos que prosseguir. Deixa eu fazer aqui uma observação. Ela disse assim, eu já ouvi e ouço, porque sua pergunta foi também do passado e presente, né? Tipo assim, você ouve ainda? Ela foi sincera e disse, não, eu ouço. Eu vou falar de mim, eu não ouço mais. Por quê? Porque eu estou distante fisicamente da pessoa. Eu não sou inimigo dela, mas eu não ouço mais. Por quê? Porque a voz dela não chega no meu ouvido mais. Perfeito. Foi a primeira medida que eu tomei, porque eu encontrei que eu deveria ficar longe daquilo que me faz mal, longe da aparência. Ou seja, você politicamente, para ser correto politicamente, é aceitar tudo. Para Deus, politicamente correto é quando você fica longe daquilo que te faz mal, daquilo que te influencia de forma negativa. Pode ver que ela ainda ouve, eu não ouço. Porque cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu mundo, mesmo dentro da igreja. Da pessoa chega em mim, claro, às vezes eu atendo 10 pessoas e 9 falam do diabo, faz até propaganda. Pastor, você não sabe o que o diabo fez. O diabo fez isso, o diabo fez aquilo, que o diabo é isso, o diabo é aquilo. Meu Deus, eu quero saber de Deus. Que o diabo fez isso, eu já sei. Eu já dou uma palavra ali de orientação, vamos falar de Deus. Às vezes eu chego, ou as pessoas só falam de problema. Que o problema. Uma vez eu falei para a pessoa, quando é que você vai me contar uma bênção? Porque problema, todo dia você me conta. Eu queria ouvir um dia você me contar uma bênção. Porque aquela pessoa ainda está próxima das pessoas que nada está pronto ou que influencia mal a sua vida. E aí? Qual que é o segredo, pastor? O segredo é você ler Filipenses. Todos nós lemos. Você pode abrir em Filipenses, pastor Marcelo? Que aí vai responder isso que você estava falando. Em Filipenses, capítulo 2. Olha o que está escrito em Filipenses 2, 7 e 8. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que Jesus fez, em suma, sem filosofar? Ele se esvaziou de si,
tirou o desejo, tirou a vontade dele. Todavia seja feita a tua vontade, depois a vontade de Deus. Por isso, quando você entra num jejum, por isso que essas pessoas que ficaram fracas, porque deixaram de se esvaziar de si. Sim. E algumas que até se esvaziaram de si, mas não se encheu de Deus. Você se esvazia de você, de si mesmo, e tem que se encher de Deus. Ou seja, você deixou de comer, de beber, deixou de se alimentar pelas informações, está se esvaziando. Mas você tem que se alimentar da palavra, você tem que ir à igreja o máximo de dias possíveis. Você precisa meditar nela, acompanhar as orações, para você se encher. Jesus fez isso. Se esvaziou. Então Jesus não apenas falou, ele deu o exemplo. Por isso que aqui eu não posso apenas falar para você. A palavra de Deus tem que funcionar para mim. Sim. Ou seja, quando você voltar no encontro com Deus, ninguém vai te acusar. Não vai ter ninguém lá apontando os seus erros, os seus defeitos. Até porque todos nós temos. E como eu sei, pastor, que lá tem a igreja do Senhor Jesus, se você chegar no encontro com Deus e encontrar uma lista do que você não pode ter certeza que é a igreja de homens. Perfeito. Se você não encontrar essa lista, é a igreja de Deus. Pode entrar. Porque essa lista é o Espírito Santo que vai falar com você. Ele que vai orientar. Ele vai dizer, não pode, pode. Ele quer falar com você, ele não quer um controle de ninguém sobre você. Então você foi vítima do coração, do egoísmo, das más conversações, do excesso de aproximação. Né? Muita camaradagem, muito churrasco, muito isso, muito tudo. A pessoa se vê no direito de tocar em você, estava muito próximo. É verdade. Invadiu a sua liberdade. Porque o que está muito próximo, isso é lei da física, você não vê. Se vocês pegarem a mão, pegue a mão assim. Vocês estão vendo o dedo de vocês? Tá ou não tá? Sim. Põe no nariz. Vocês estão vendo o dedo? Vocês sabem que é uma mão, mas só tem um reflexo. É? Ou seja, proximidade demais Te faz ficar cego. te faz ficar cego. Ele parou de ver o altar, viu a pessoa. Se você ficar ouvindo essas pessoas, você não vai, o Espírito Santo não vai falar com você. Toda vez que ele fala com você, você está ouvindo fulano? Já vai criando um entendimento contrário, né? É, porque você é o que você coloca dentro de você. É o inculcamento, né? Inculcamento. Deuteronômio fala do inculcar, né? Por isso que nós oramos todos os dias, 10 da noite, pelas crianças. Todo dia. Por isso nós oramos a oração das 23 com a pastora. Sim. Nós sacrificamos o sono. Muitas vezes levantamos de madrugada para orar. Nós vamos à igreja e se mantemos em silêncio. Por quê? Porque Deus só fala com quem não fala. Se você ficar falando, Deus não fala. Você vai no médico. O médico ouve você. Você fala, fala. Agora é a vez dele falar. Se você ficar falando, ele vai dizer, pera um pouquinho, dona Maria. Deixa eu terminar. O tratamento agora quem dou sou eu. Exato. E você tem que crer no médico. Sim. É uma fé. É. Você cata a receita, vai na farmácia e compra. Você talvez não gaste o dinheiro, todo dia você não compra o remédio. Mas depende do que você compra, você toma ele todo dia. Você gasta todo dia o dinheiro. Todo dia. Por isso que a Bíblia diz que não podeis entrar de mãos vazias na casa de Deus. Isso não quer dizer que você não deve ir de mãos vazias. Mas se você quiser receber a profecia, vá de mãos cheias, ele vai encher a sua. Por isso que a pessoa vai, muitos foram embora, porque eles deixaram de crer na profecia. A profecia não é para quem acha legal, nem para quem lê, é para quem crê. A profecia é para quem crê. E há uma profecia de Deus para você agora. Deus vai te levantar de volta. Deus vai levantar você, aliás. Deus vai trazer você. O Espírito Santo trazendo você de volta. Deus está resgatando você. Volta para casa.
Não ache que Deus não está te vendo. Não imagine que Deus não esteja te vendo. Deus está vendo a tua lágrima. Deus está vendo a injustiça que você está vivendo. Você foi colocado para fora injustamente. O diabo, ele é tão opressor, que ele envolveu você numa confusão e até hoje você não sabe por quê. Mas Deus está deixando de lado isso e está trazendo você de volta. Porque o problema seu não é com fulano, com Beltrano. Elas também são vítimas. Elas também são vítimas do diabo. Mas, pastor, elas estão na igreja. Elas estão na igreja, instituição. Na igreja de Jesus, só está as pessoas que conseguiram entrar pela porta. A porta é estreita. Mas o fato dela estar na igreja, pastor, não põe ela dentro do reino de Deus? Não. O reino de Deus é uma outra coisa que está dentro da instituição. Jesus disse que a porta é estreita. Por que a porta é estreita? Porque só passa um. O marido não leva a mulher. Não consegue levar ela. Não consegue. Nós iremos orar agora. Vamos fazer uma oração agora. Pastor Marcelo, ore por essas pessoas. Faça uma oração por eles. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, nós lhe pedimos, ó Pai, por esse amigo, por essa amiga que nos ouve aqui nesta programação, direcionada pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor venha resgatar esse espírito necessitado, essa pessoa que precisa de ajuda, que precisa de consolo, mas que através desta programação ela está entendendo que precisa haver um reconhecimento da necessidade do Senhor. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que eles sejam resgatados, que a Tua palavra se cumpra, porque é desejo do Senhor que todo homem se salve e todo homem atinja o pleno conhecimento da verdade. Que a Tua verdade os alcance, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que tem uma Bíblia, abrace ela. E você que não tem, se abrace agora. Que o Senhor Jesus possa pôr o Espírito que está na Bíblia em você, trocando o teu Espírito. Esse é o nosso desejo, essa é a minha oração. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo programa. Volta para casa. Voltaremos nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Deus te abençoe. Muito obrigado. 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 Deus abençoe. Deus abençoe.